Muito bem, meditação, curso de meditação, o poder além da consciência. Uma frase do Prêmio Nobel de Química de 1954, o Linus Pauling diz: é claro que nós cientistas usamos a intuição. Conhecemos a resposta antes de checá-la. Então, eles conhecem o resultado, os cientistas, eles desenvolvem o resultado já que eles estão querendo desenvolver através da intuição, e depois eles se matam para saber como que eles vão explicar isso para a humanidade, por A mais B. Mas eles já têm uma ideia do resultado. Então a intuição é utilizada em várias áreas ali, que a gente pegou a área dos cientistas, né? Mas também é usado por empresários, por esportistas e por uma série de demais atividades, né? Eu queria mostrar para vocês o nosso juramento do método De Rose. Olha que coisa linda, a gente tem um quadro chamado Juramento do método De Rose. E eu vou ler só dois parágrafozinhos que eles entram mais na parte conceitual, que complementam a parte técnica. Como praticante do método De Rose, olha o que tem aqui. Vou pegar esse que tem aqui, ó. Juro e prometo não fazer uso de substâncias intoxicantes que geram dependência ou alteram o estado de consciência, mesmo que tais substâncias sejam naturais, ainda que sejam legais. Então não é porque vão legalizar a cannabis, né, que você vai lá e agora é legal, né, posso usar a cannabis e tal, porque são substâncias que vão diminuir a sua consciência. Então a gente está falando de um curso de meditação. Então existem algumas substâncias, né, que vão fazer com que você, ao invés de ganhar consciência, que é o que nós pretendemos hoje, faça com que você perca consciência, retroceda. Então, a coisa mais coerente que teria seria da parte comportamental, para que as técnicas se alicercem, para que elas tenham força, tenham poder. Você tem que ajudar, você tem que colaborar, você tem que contribuir através do seu comportamento. E um dos melhores comportamentos seria, dentre outros, tá? Temos alguns aqui, eu vou ler mais um. O outro é assim, deixa eu ver qual outro que eu selecionei aqui. É o terceiro. Como praticante do método De Rose, como praticante do De Rose Method, juro e prometo reeducar meus impulsos emocionais, sublimar as emoções e contornar eventuais conflitos, aprimorando assim minhas boas relações humanas no trabalho, nas amizades e na família. Com que você tenha um comportamento mais adequado. Olha que legal as boas relações, né? Isso é fundamental, você se relacionar bem afetivamente, na família, para que você tenha um suporte emocional. O anterior lá eu estava falando de suporte físico, alimentação, substâncias que você vai ingerir. O que eu estou falando agora é um suporte emocional, para que você possa ter ali um trabalho forte emocional e possa fluir, a energia possa fluir e você possa realmente chegar nesse canalzinho chamado intuição, tá? A meditação é um termo um pouco ingrato, porque se você olhar no dicionário, meditação, ela quer dizer pensar, refletir. Eu fico imaginando aonde teria saído esse significado, e eu fico imaginando os britânicos lá na Índia, quando chegaram na Índia, e olharam um yogizinho lá meditando, né? Meditando assim e tal. E aí um perguntou para o outro: o que aquele yogizinho lá está fazendo, né? O que ele está lá parado? O que ele está fazendo, né? Ele está dormindo, o que ele está fazendo? Aí o outro disse assim para ele: não, ele está meditando. Meditando? Ele está pensando, ele está refletindo, né? Pensando lá na morte da bezerra, sei lá o que, né? E na verdade é justamente ao contrário. Meditar é parar as ondas mentais, é parar o
pensamento. Então a tradução que a gente tem de meditação que tem nos dicionários é equivocada. O melhor mesmo seria a gente usar a definição denominada contemplação. Contemplação. Mas a contemplação, ela nos dá, por causa da nossa cultura judaico-cristã, uma dimensão um pouco mística. Né? Contemplar, né? Parece uma coisa assim, que tem ali um cunho místico. E como nós não temos nenhum cunho místico, nem religioso, contemplar também não seria o mais adequado. Eu acho contemplar fenomenal, mas em virtude, imagina a gente fazer aqui o curso de contemplação, né? Ia ficar estranho, né? Não ia ficar estranho? Contemplação. Às vezes quando a pessoa ganha num consórcio, ela foi contemplada, né? Ela foi iluminada, né? Teve uma grande sorte. Então tem essa conexão também, essa relação. Enfim, mas a contemplação, como tem um cunho um pouco místico, a gente também não ficaria bom. Então a melhor definição mesmo seria intuição, mas não é uma intuição assim, simples. Depois eu vou falar mais dessa intuição. Geralmente quem tem mais a intuição são as mulheres. Os homens não têm muito, mas todo mundo já teve uma intuição, não é verdade? A gente sabe o que é, não é muito fora da nossa realidade. Só que o que eu estou fazendo é uma intuição linear, uma intuição que você consegue colocar numa linha. E uma intuição que, embora possa ter um segundo, ela equivale a 3 horas, a 5 horas, porque ela tem muito conteúdo. 1 segundo no relógio do nosso tempo aqui, de intuição, é muito tempo. É um tempo realmente muito poderoso, muito colossal, porque a intuição tem um conhecimento muito, mas muito mesmo poderoso. Então, o termo mais adequado seria o termo intuição linear. Porque a intuição é um termo muito bom. Mas da mesma forma, imagina eu divulgar para você: vamos hoje participar do nosso curso de intuição linear? Iria também parecer estranho, né? Então, também não fica muito adequado a linguagem. Então, o melhor mesmo seria a gente voltar ao termo meditação. Meditação é realmente o melhor termo, porque aí as pessoas entendem, as pessoas sabem o que é, embora hoje a meditação esteja já muito batida. Ela está criando uma modinha de meditação. Hoje você pega, por exemplo, um aplicativo feito o Periscope, e aí você vê muita coisa de meditação, as pessoas misturando meditação com isso, meditação com aquilo. E a meditação é muito importante que todos saibam que ela faz parte de um acervo de técnicas. Nós temos dentro do método De Rose, então nós vamos aprender a situar dentro do De Rose método. Vamos botar aqui já o nome mais recente. Dentro do De Rose método, nós vamos ter um acervo de técnicas e também técnicas que envolvem técnicas de respiração, técnicas e vamos ter conceitos. Vamos ter conceitos. Nós temos esse quadro aqui, não sei se vocês conseguem ver aí do vídeo. Temos esse quadro aqui que eu vou também botar aqui mais próximo, dá para ver bem. Então, o método De Rose é uma proposta de lifestyle coach, né, no qual a gente trabalha técnicas e conceitos para o aprimoramento pessoal, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Deu para pegar bem? Maravilha. Então, você já sabe o que é o método De Rose. Então, como que isso está inserido, né? A gente tem esse processo inserido, aonde a meditação, acho que alguém perguntou, né? Muito obrigado. Tchauzinho. Que beleza. Alguém perguntou, aonde que a meditação, ela está inserida dentro desse contexto aqui?
ela está inserida onde? Quem quer responder? Ela está inserida dentro das técnicas. Ela está inserida aqui nas técnicas. Então a meditação, ela é uma técnica oriunda do yoga. Nosso yoga, para quem ainda não conhece, é o yoga mais antigo, pré-clássico, milenar, de raízes muito antigas, o primeiro de todos, é o mais completo, muito forte, é muito técnico. Porém, o método de Rose, ele se utiliza apenas, olha que interessante isso, apenas de 20% das técnicas e utiliza-se de 80% dos conceitos. Eu vou explicar isso agora para você. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu explicar o que eu falei antes, que como muitas pessoas têm usado a meditação é uma ferramenta oriunda do yoga, que é essa parte aqui. Então hoje a gente vê, por exemplo, muita meditação tântrica, meditação transcendental, meditação budista. Todas essas correntes aí, elas foram lá no yoga, pegaram essas técnicas do yoga e inseriram lá nas suas ferramentas. Então existem muitas coisas, mas o melhor mesmo seria você não praticar a meditação isoladamente. A meditação, ela faz parte de um contexto que está inserido o yoga. Então a melhor forma para você praticar a meditação é você fazendo a nossa prática denominada Ashtanga Sadhana. Nossa prática em 8 partes, porque quando você chega lá no finalzinho, mesmo que você faça 1 minuto de meditação, seu corpo está tão preparado para fazer essa técnica que você vai ter um rendimento fenomenal, maior do que se você ficasse 20 minutos ali fazendo meditação. Eu vejo assim algumas pessoas falando, não, eu fiquei hoje 1 hora fazendo meditação. E eu assim, pois é, mas qual será o resultado, né? Ela ficou lá 1 hora meio que se questionando o que eu estou fazendo aqui e tal, fazendo uma guerra de pensamentos, quanto que na verdade a meditação é justamente parar de pensar. Então se ela soubesse quais técnicas ela pudesse usar para que antes de ela fazer a meditação ela tivesse lá no finalzinho um rendimento melhor, ela teria lá uma alavancada fenomenal quando chegasse na meditação. Então a meditação ela faz parte de um contexto que eu já vou explicar isso. Então eu vou só mostrar isso e já vou explicar como que a meditação faz parte de um contexto. Agora eu vou terminar o que eu acabei de falar, como que o método de Rose tem essa parte técnica somente com 20% e 80% ela é mais conceitual. O praticante, quando ele vem fazer as aulas aqui com a gente, ele faz técnicas corporais, ele faz técnicas respiratórias, ele faz técnica de descontração, ele faz técnica de concentração, faz meditação, faz uma série de técnicas. E aí ele vai embora e para de praticar isso. A pessoa que já é um praticante mais assíduo, já é um instrutor, por exemplo, ou já é um praticante que já tem mais uma dinâmica ali, ele vem e faz a sua aula, mas ele sai da aula já respirando com a musculatura que ele aprendeu, ele já faz uma respiração completa, profunda, silenciosa, e ao desempenho ele sai daqui já respirando dessa forma, e ele já sai daqui dessa forma se relacionando melhor com as pessoas. Ele vai pegar o seu carro e ao invés de estrangular o volante, ele descontrai as mãos, ele faz com que a postura fique mais bem posicionada, a vértebra sobre vértebra, como ele aprendeu aqui nas aulas. E aí ele fica super concentrado porque ele aprendeu a fazer concentração aqui durante a aula, e aí ele vai estar o dia inteiro concentrado, e ele vai trabalhar mentalizações. Eu, até para tomar água, eu faço mentalização. Por exemplo, eu vou tomar água agora, e aí eu estou mentalizando que essa água vai me fazer super bem. É outra coisa. Por quê? Porque a mentalização é muito forte, muito forte. Então a gente tem que mentalizar, mas será que o aluno realmente ele faz tudo isso? Quando ele começa a fazer tudo isso, ele está conversando com alguém, ele mentaliza coisas boas, então ele está desenvolvendo ali a parte conceitual, porque ele está levando as técnicas para
para o cotidiano, e aí ele começa a desenvolver os nossos conceitos, que são qualidade de vida, respirando bem, trabalhando mais a respiração, que é as boas relações, que são as boas relações, a boa alimentação, a ética, a civilidade, tudo porque ele está num outro patamar, ele está vivenciando. Eu, por exemplo, eu pratico yoga 100% no meu dia. Mas Fred, quando tu vai dormir? Também, antes de dormir eu faço toda uma revisão consciente, acordado de como foi o meu dia, aonde que eu posso melhorar, e quando eu vou dormir o meu corpo ali está dormindo, mas o meu emocional está trabalhando. Então eu estou dormindo e eu já acordo praticando, vou fazer uma meditação, vou fazer minhas contrações abdominais. Então eu tenho uma série de rotinas, de hábitos que fazem com que eu pratique o dia inteiro, 100% do meu tempo eu faço técnicas e eu pratico conceitos, ok? Mas Freta, você não me convenceu de que o método de Rose não é yoga. Você não me convenceu, mas eu já vou te convencer já já. Nós vamos pegar a definição. Antes disso, eu quero que você saiba que o método de Rose, ou o de Rose Method, ou o método do de Rose, como a gente vê lá no livro, que antes os inimigos sempre falavam, começou lá mais ou menos na década de 60, quando o de Rose tinha os seus 16 anos, e quando ele foi dar sua primeira aula. Ele estava super nervoso nessa primeira aula, e porque ele foi escolhido para dar aquela aula, já que um instrutor de yoga na época tinha fugido com o dinheiro daqueles que tinham pago a mensalidade, e o grão-mestre da ordem solicitou que ele desse aquela aula. E os praticantes, eles eram senhores de idade, super estudiosos, e aí ele estava ressabiado, né? O que eu vou dar para eles, né? Se eu vou dar muitas técnicas, são capazes de eles não aguentarem, e se eu der muita teoria, é capaz de eles me questionarem, porque eles são tão sabichões, né? Mas ele foi lá, confiante, e deu o seu, aquilo que tinha dentro dele. Ele deu um poderoso Ashtanga Sadhana, a nossa prática em 8 partes, e no final a meditação foi fenomenal. E aí os instrutores, os professores lá daquelas linhas de yoga ficaram extremamente boquiabertos, ficaram impressionadíssimos com o conteúdo que esse professor, a primeira aula dele, estava ministrando aquela aula, e que conhecimento que tinha. Então eles já começaram a ver que o menininho lá, o de Rosinho, tinha uma ferramenta muito mais poderosa do que a deles, que tinham fragmentos de todos os demais tipos de yoga e que realmente era muito forte. Começa aí então o método de Rose. Hoje, com 55 anos já de técnica, uma coisa fenomenal é que os praticantes do nosso método, eles desenvolvem uma espécie de proteção, uma proteção assim na questão da saúde, na questão, porque a gente vê que muitos dos nossos instrutores, eles viajam muito para cima, para baixo, para cima, para baixo, e até hoje, 55 anos, nunca tivemos um só óbito, nunca ninguém morreu. Isso merece um estudo, né? Por que será que os praticantes desse método, parece que a natureza começa a proteger essas pessoas, porque a natureza, você sabe, ela protege aquilo que é mais importante para ela. Nada de místico, né? Nada de religioso. Mas até os praticantes mais novatos, né? Às vezes eles têm um acidente e saem ilesos daquele acidente, né? Incrível. Mas o que será? Porque talvez a natureza veja um potencial naquela pessoa de contribuir, porque a pessoa acaba desenvolvendo uma outra consciência, né? De desenvolvimento, de contribuição. Então, um praticante, mesmo que ela não seja instrutor, ela pode contribuir com dezenas, com centenas de pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso a essa ferramenta. E o que mais a natureza quer é que isso se propague, que isso se difunda. A gente tem uma técnica, por exemplo, que consiste em concentrar-se neste símbolo. Esse símbolo é um símbolo poderosíssimo. A gente, quando faz o mantra, por exemplo, Om, Om,
Ou quando a gente medita nessa imagem, você está criando ali um arquétipo mental, inclusive de proteção. Porque como esse arquétipo é muito antigo, com 5.000 anos, eu não conheço coisa mais antiga. A nossa cultura judaico-cristã tem o quê? 2.000 anos? Eu estou falando de 5.000 anos. Ela é muito, muito, muito forte. Então, quanto mais antiga e quanto mais seguidores, mais forte é essa egrégora, mais forte é essa energia. Então tem uma energia de proteção ali muito forte, muito intensa, sem nenhum cunho místico, tá? E nem religioso. É só um fato, um dado estatístico, né? Bem, hoje o The Rose Method, ele está no mundo inteiro. Você praticante em viagem, você pode praticar em qualquer uma das nossas escolas e eu recomendo muito quando, se você for para outra cidade, que pratique em outras escolas, que você vai ver o mesmo padrão, as técnicas, os conceitos, o ambiente, a qualidade, o chai, as atividades culturais, são fenomenais. Bem, vamos então agora falar sobre por que o método The Rose não é yoga. Lembra que eu falei que eu ia falar por que o método The Rose não é yoga? Alguém pode me dizer qual é a definição de yoga? Qualquer prática que leve ao samadhi. Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduz ao estado de hiperconsciência, que conduz ao estado de samadhi. Quer dizer que isso aqui é prático. Yoga, técnica. Qualquer coisa que não seja prático, ele sai da definição de yoga e, portanto, não é mais yoga. Ele é outra coisa. Então, se a gente fala de boa alimentação, boas relações, ética, civilidade, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de conceitos. Então a gente extrapola as técnicas, a gente vai além das técnicas, a gente tem as técnicas, um acervo fenomenal, fantástico, extraordinário. Porém, existem outras coisas que também promovem o desenvolvimento pessoal, a evolução da consciência, o crescimento pessoal, e que inclusive fazem com que as técnicas se potencializem ainda mais. Porque só as técnicas e os conceitos, elas ficam muito fraquinhas. Elas não são tão poderosas quanto alinhadas com conceitos. E o que é o método The Rose? Ele é uma urdidura de técnicas e de conceitos. Os dois juntos, eles se tornam essa ferramenta poderosíssima chamada The Rose Method. Então, as linhas que ficam só aqui, elas não têm tantos resultados quanto a nossa linha. A nossa linha é fenomenal, ela tem um resultado extraordinário, a nossa equipe filosófica, porque a gente teve essa sacada. Há 50 anos já o The Rose teve essa sacada. E justamente quem sugestionou que o nome fosse método The Rose foram as pessoas que falavam, não, mas eles não praticam só yoga, eles praticam outras coisas. Eles praticam boa alimentação, eles praticam ética, boas relações, civilidade, qualidade de vida, alta performance, junto com o yoga. E é claro que todos esses acervos aqui fazem com que as técnicas explodam, elas começam a ter um resultado fenomenal. Porque por trás de cada técnica existe um princípio de como que você utiliza essa técnica no seu cotidiano. Foi o que o Matias queria saber, né? É incrível que você começa a aprender, foi o que você falou, como que eu posso usar no cotidiano. Eu acho que a gente também teve aqui, o Lindomar também queria saber um pouco disso, né? Como que eu vou usar a meditação? Por exemplo, eu já vou responder para você. A meditação, antes de você entrar em meditação, você vai entrar em abstração de sentidos, vai se abstrair e vai se concentrar num objeto, num símbolo, num som. Eu já vou falar mais sobre isso, mas eu vou dar uma adiantada aqui e depois a gente volta para se aprofundar lá, para responder essa pergunta sobre como que eu vou usar no meu cotidiano.
Ao se concentrar, você adquire essa habilidade, porque nós, como descendentes de primatas, nós somos muito dispersivos, muito dispersivos. Ainda mais se você tiver um celular na mão, a quantidade de informações que você tem ao seu redor. E o que a concentração é? A concentração é foco. Quando você aprende essa habilidade de focar, você começa a desenvolver uma excelente produtividade. Eu estava falando ontem, eu acho que era, não sei se era para a Paulinha, que o meu telefone eu botei para ele despertar 3 vezes por dia, fazendo a seguinte pergunta para mim: você está produzindo ou você está se ocupando? Porque se ocupar é diferente de produzir. Às vezes a pessoa se ocupa achando que está produzindo, mas ela não está fazendo coisa nenhuma. Ela vai lá pagar uma conta, ela vai no supermercado, aí ela vai para o Facebook, aí ela vai para a rotina dela, ela vai tomar um café, ela vai dormir. O que foi que eu fiz hoje? Eu me ocupei. Mas se você está focado, concentrado nas suas metas, nos seus objetivos, você vai fazer essa pergunta para você e vai o que eu tenho que fazer para que eu dê um passo à frente na realização dos meus objetivos. Então eu vou fazer. Então faz com que você fique focado nas suas metas, nos seus objetivos, e faz com que você perceba o manancial de oportunidades que estão ali sendo desenvolvidas, e que se você tivesse com a cabeça nas nuvens, disperso, você não perceberia. O tempo todo estão surgindo oportunidades, mas você não está vendo, porque você está disperso. Então, além de você não absorver e não aproveitar as oportunidades, você fica totalmente disperso, você deixa com que a sua mente trabalhe aleatoriamente, você não comanda a sua mente, ela que comanda você, e na verdade devia ser o contrário, você que deveria comandar a sua mente. É o que eu falei que a gente desenvolve na mentalização, que é o processo de adestramento mental. Mentalização. Todas as vezes que eu dou aula, no final da aula, como eu já medito de manhã e medito à noite, e como eu já tenho... Quando você desenvolve essa habilidade de meditar, você não precisa mais das muletas, ou da rodinha da bicicleta, que é uma muleta também. O que são as muletas? As muletas são as técnicas. Então, como eu não sei meditar, eu preciso ainda fazer um gesto, eu preciso fazer um respiratório, eu preciso fazer asanas, eu preciso fazer uma contração, e agora eu preciso ficar ali 5, 10 minutos para tentar meditar. Então você fica até que você consegue isso, dar um resultado. Porque técnica é exercício, tipo exercício de matemática, né? 2 mais 2 igual a 4, aí raiz quadrada e tal. São exercícios que você faz, exercícios respiratórios, exercícios corporais, que se você desenvolver lá uma conotação positiva, isso tem um resultado fenomenal, um resultado muito forte, muito poderoso para você. Então, se isso é ou não prazeroso, depende de como que você coloca, né, na sua mente. Isso tende a ser muito prazeroso, até porque as técnicas elas promovem muito prazer, muito bem-estar, que por si só já seriam fenomenais. Mas nós vamos além, a meditação. Mas o que uma pessoa com mais habilidade, depois de 10, 15 anos, praticando ininterruptamente, durante um longo período de tempo, ela não precisa mais dessas muletas. Então eu estou aqui dando esse curso para vocês, mas eu posso entrar em meditação em 1 segundo, que pode equivaler para mim a 3 horas de conhecimento, e voltar naquele mesmo segundo e continuar ministrando o curso sem nem perceber que eu entrei em meditação. Que maravilha, né? Porque eu já sei entrar nesse patamar de consciência e consigo voltar a hora que eu quiser. Eu entro e saio, ninguém percebe. Porque se eu ficar só lá naquele patamar, como as pessoas elas não estão habituadas a entender isso, elas podem achar que eu sou maluco. Por quê? Porque eu estou num outro patamar. E aí o que acontece? Se eu não regredir um patamar para conseguir me comunicar, ninguém entenderia.